E aí, aprendiz? Bem-vindo a mais um vídeo. Então, olha só, a gente começou a falar de neurociência na primeira parte dessa aula e agora a gente vai começar a especificar um pouquinho mais, entrar em alguns detalhes técnicos, mas lembrando, né, sem ficar perdendo tempo com detalhes muito clínicos. O que eu quero que você entenda é como aplicar esse conhecimento na sua prática diária de estudos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a gente viu que o cérebro é uma bola de carne, lá dentro tem sangue passando e nesse sangue tudo que acontece lá dentro interfere no funcionamento do cérebro. O que essencialmente trabalha dentro do cérebro? Qual é a nossa unidade funcional do pensamento? É o neurônio. O neurônio é uma célula, certo? E como é uma célula, ela responde a estímulos externos e gera respostas próprias. Esse nosso neurônio, nossos trilhões de neurônios, eles funcionam de forma conjunta, processando informação sensorial e criando redes que geram a nossa interpretação da realidade. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o neurônio é uma célula formada de partes, de elementos e estruturas. Ele tem o que a gente vai chamar de dendritos, que basicamente vão captar informação. O neurônio tem o corpo celular, onde ficam os dendritos, ele vai processar a parte da informação coletada por esses dendritos, e o nosso neurônio depois tem um axônio com ramificações, que vai processar a informação recebida lá atrás pelos dendritos. Esse processamento todo de elementos que recebem, que codificam e transmitem informação, todo esse processamento neural, que a gente chama de impulso nervoso, gera uma comunicação entre um neurônio e outro. Essa comunicação a gente conhece como sinapse. A sinapse nervosa é o momento, é a condição na qual um neurônio se liga a outro. Não no sentido físico, mas no sentido de comunicação. Ele se comunica com o outro. Então, através da sinapse, o neurônio A se comunica com o neurônio B. E esse neurônio B se comunica com outros tantos, de forma que cada neurônio se comunique com mais ou menos 10 mil outros. Então, imagina o grau de complexidade disso tudo. O que isso remete a gente que é estudante? O que eu posso tirar de informação útil e prática sobre isso? Uma coisa muito importante: todo esse processamento cognitivo neural custa energia, isso custa alguma coisa, isso custa para a gente energia metabólica, ATP, isso custa calorias e isso gasta elementos dentro do nosso neurônio. O processo de sinapse entre um neurônio e outros demanda o uso de neurotransmissores, que também são o quê? São moléculas que demandam uma certa produtividade, que demandam um certo gasto metabólico. Moral da história: pensar, estudar, cansa e gasta energia. O que significa isso? Que o nosso neurônio, ao longo de uma sessão de estudos, ele vai cansando. Dessa forma, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber a hora de parar. Então, o erro que muita gente comete é estudar por muitas horas de forma seguida, sem fazer pausas programadas, sem fazer pausas estratégicas. O nosso neurônio, ele precisa de pausas para que ele possa se recuperar, trabalhar melhor o seu metabolismo, recuperar a sua energia e sintetizar mais neurotransmissores. O que significa isso, então? Que a gente vai utilizar como fundamento de estudo o que a gente vai chamar de estudo blocado. Você vai estudar por um período de tempo e vai fazer uma pausa. Aí você volta, estuda por mais um pequeno período de tempo e faz outra pausa. E assim sucessivamente. Você pode fazer vários pequenos blocos de estudos, depois de um tempo mais cansado você pode fazer uma pausa maior e daí seguir e voltar a estudar por mais alguns blocos de estudo, mas sempre usando a premissa do bloco. Quanto tempo? Fala-se, na literatura de 25 a 30 minutos. Em 25, 30 minutos mais ou menos, a gente faz um bloco de estudos. Dessa forma, o seu cérebro já se desgasta um pouco e começa a trabalhar num nível de eficiência um pouco menor. É nessa hora que você faz uma pausa de 5 a 10 minutos. Nesse momento, nessa pausa, você desliga o cérebro, Você aproveita e vai tomar uma água, dá uma esticada, faz um alongamento, pode tomar um banho, ouve uma música, pode lavar a louça, vai arrumar teu quarto, faz qualquer coisa que possa te deixar distraído, para o teu cérebro trabalhar lá nos bastidores, recuperando a energia dele. Depois dessa pausa de aproximadamente 5 a 10 minutos, essa pausa é você que vai dizer, entre 5 e 10 minutos, você vai perceber que o seu cérebro vai vai aparentemente ficar mais recuperado, vai ter uma condição melhor de trabalho. E aí você volta a estudar.
por mais 25 a 30 minutos. Então, fazendo esses blocos, você consegue render muito mais e trabalhar com seu cérebro num alto rendimento, né? É muito melhor você fazer essas pausas do que estudar por uma hora e meia direto, porque o que acontece nesse caso? Depois de mais ou menos 30 a 40 minutos, você já vai estudar com o seu rendimento no mínimo, né? Ou pelo menos não no seu máximo. E aí o seu grau de aprendizagem não vai ser tão ideal. Seu foco e concentração serão afetados. Então, é muito importante que você faça esse seu estudo nesse formato, o estudo blocado. Você vai com certeza encontrar na internet, em outras leituras, esse estudo blocado com um nome famoso, é a famosa técnica Pomodoro, ok? Então, cada bloco representa um Pomodoro e é sempre interessante você usar um timer, alguma coisa que controle isso. Pode ser um celular ou um timer mecânico mesmo, desses que você encontra nessas lojinhas de R$ 1,99, de artigos para cozinha e coisa parecida. E cada vez que você for estudar, tenha esse hábito. Liga o seu timer, cronometra ali de 25 a 30 minutos, faz uma pausa e segue adiante. Aqui no material do curso, eu vou deixar para você uma sugestão de aplicativos que ajudam você a gerenciar esse tempo. Além de fazer o seu estudo blocado, pensando na regeneração, existe também o modo difuso e o modo focado de pensamento. Isso também é importante a gente saber. Quando a gente fala de aprender, de estudar e trabalhar o nosso lado cognitivo, você tem que entender o seguinte: o nosso cérebro ele vai trabalhar com o que a gente vai chamar de modo focado. O que significa isso? Que o seu pensamento, digamos que geograficamente, ele se localiza num único ponto. Não é bem assim que funciona, mas para fins didáticos, digamos que é assim. Quando você está no modo focado, imagine que seu pensamento todo está mais ou menos no mesmo ponto. Isso acontece enquanto você estiver estudando, concentrado em alguma coisa. A partir do momento que você faz o seu bloco Pomodoro, ou seja, que você faz a sua pausa de 5 a 10 minutos, você perde esse modo focado e entra no que a gente vai chamar de modo difuso. Nesse momento, nessa hora, o que vai acontecer? O seu pensamento que estava focado, ele expande. E aí você consegue localizar outras áreas do seu cérebro e consegue fazer conexões ali nos bastidores de forma inconsciente. Esse momento de modo difuso é muito interessante porque ele gera o que a gente chama de criatividade, de intuição. Nesse momento, enquanto o seu modo difuso está ativo, o seu pensamento ele percorre outras áreas e consegue conectar ideias. Provavelmente, quando você voltar a estudar, né, depois dessa sua pausa de 10 minutos, quando você voltar para o modo focado, é como se seu pensamento tivesse agarrado um pouquinho das outras informações e tivesse com eles ali agora, naquele momento, no modo focado. Muitas vezes é aí que surge o quê? Alguma nova constatação, uma nova ideia, a solução para algum problema. Então é bem interessante você ficar fazendo esse ping-pong entre modo focado e modo difuso. Modo focado na sua meia hora de estudo e o modo difuso na sua pausa estratégica de 10 minutos. Dessa forma, você, além de melhorar seu rendimento, você permite que o seu pensamento faça esse passeio cognitivo. Você vai perceber que isso vai, provavelmente, incrementar a sua criatividade e a sua capacidade de resolver problemas. Então, você entendeu essa diferença entre o modo focado e o modo difuso? Bom, para você pegar um pouco melhor o espírito do que eu quero dizer, eu vou te dar aqui um exemplo, fazer uma analogia. Imagina alguém que vai fazer musculação, certo? Quando uma pessoa faz musculação com o propósito de aumentar a massa muscular, de ter hipertrofia, provavelmente essa pessoa faz o quê? Ela faz uma série de exercícios com pausas, né? Imagina, se alguém vai fazer uma série de 100 flexões de braço. Essa pessoa ela vai fazer as 100 flexões de braço de uma só vez? Provavelmente não. Ela vai fazer, por exemplo, 20 flexões, aí ela para, descansa, recupera o fôlego e depois faz mais uma série de 20 flexões, aí faz mais uma pausa e mais 20 e assim vai, até completar as 100 flexões para fazer essa série de exercícios. Estudar é a mesma coisa. Ao invés de fazer um grande esforço de uma só vez, você vai fazer o teu estudo como se fossem séries de exercícios. Você estuda, faz um esforço cerebral e aí dá uma pausa rapidinha para descanso. Aí você estuda mais um pouco, faz um grande esforço e faz mais uma pausa e assim sucessivamente, como se fosse uma série de musculação. Dessa forma, você junta então o estudo blocado, que respeita a biologia do seu cérebro, e trabalha com o modo focado
e o modo difuso ao mesmo tempo, permitindo que o seu cérebro possa se concentrar numa situação e depois divagar em pensamentos durante a pausa para buscar informações, conectar ideias e trabalhar lá no seu subconsciente com a sua intuição e criatividade. Muito bem? Fez mais sentido? Então, faça seu estudo em blocos e perceba a diferença. E o que mais que eu tenho que saber sobre neurociência aplicada? Uma coisa muito importante, na minha opinião, uma das coisas mais fundamentais é entender o seguinte: o nosso pensamento, a nossa inteligência, a aprendizagem, ela se processa pela comunicação de neurônios, e sempre são milhares de neurônios. Essa comunicação ela acontece na forma de uma rede neural. Então, quando você imagina alguma coisa, como por exemplo no exercício anterior, de fazer a memorização, de lembrar de uma nota de R$20, quando você imagina alguma coisa, quando você pensa em alguma coisa, você não ativa uma área específica do seu cérebro. Você ativa, na verdade, uma rede neural composta de milhares de neurônios. Esses neurônios eles vão, na verdade, desencadear uma espécie de caminho, uma espécie de circuito, onde um neurônio estimula outro, que depois estimula outro e assim sucessivamente. Dessa forma você gera o que a gente chama de memória, informação, processamento da realidade. Tudo isso é o formato como o pensamento acontece. Essas redes neurais, entenda bem, elas custam energia. Essa conexão entre os neurônios, entre esses milhares de neurônios, tem um custo energético. E o seu cérebro, ele trabalha com economia de energia. Logo, ele só vai gastar energia naquilo que ele julga importante, tanto para trabalhar a sua memorização, quanto para manter essa memória a longo prazo. Então, pensa bem, quando você aprende alguma coisa, é importante que o seu cérebro entenda que isso que você aprendeu tem algum fundamento, tem alguma justificativa para ele gastar essa energia. Por isso é importante que, ao estudar, você diga para o seu cérebro que aquilo é importante. E como se faz isso? Como é que a gente conversa com o cérebro? O jeito de fazer isso é estudar de forma ativa, utilizando também a nossa memória motora, ou seja, utilizando sempre a mão, escrevendo e anotando. Por isso que é tão importante na nossa metodologia geral de estudo, você fazer o quê? Você escrever bastante, fazer anotações e se valer sempre dessa estratégia da memória motora. Quando você escreve algo, as suas redes neurais elas estão entendendo, seus neurônios estão se conectando e entendendo que aquilo é importante ser guardado. Uma vez que isso aconteça, uma vez que essa rede neural seja estimulada, é gerenciado ali um processamento entre esses neurônios. Eles geram novas comunicações, as ramificações podem até se modificar fisicamente. Esse movimento cognitivo neural a gente conhece como neuroplasticidade. E isso gera incremento de inteligência, isso gera melhoria de memorização, isso gera o aprendizado. Então, ao estudar, é sempre importante lembrar que o seu fundamento básico, o seu objetivo é formar redes neurais. Muito bem. Agora, como essas redes neurais se localizam, se organizam? Existe o que a gente vai chamar de arquitetura cognitiva. Essa arquitetura cognitiva é a forma como esses neurônios eles se organizam para formar o pensamento. E de uma forma bem simples, funciona assim. Digamos que você tem informações. Essas informações são pequenos blocos de informações soltas, desconexas. Por exemplo, alguma informação que você tenha sobre o nome de uma organela, como a mitocôndria, uma informação que você tenha sobre uma lei, sobre uma informação de história, sobre quem foi Dom João VI, quem foi Napoleão, qualquer coisa do tipo. Essas informações por si só, elas vão formar, digamos, as unidades. Essas unidades, elas vão funcionar de forma conjunta. Quando você pega uma informação, você vai juntando informações que tenham sentido, que sejam próximas entre si, e aí você forma o que a gente vai chamar de ideia. Então, quando você junta, por exemplo, a informação de que a mitocôndria é uma organela que gera energia, que existe o núcleo de uma célula, que existe o que a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso, que serve para sintetizar proteína. Quando você junta todas essas informações, você começa a ter ideia do que é biologia celular. Isso então já forma um grupo de informações. E essas ideias, elas também se comunicam. Uma ideia comunica com outra ideia, que comunica com outra ideia.
todas essas ideias se comunicando vão formar um bloco de informação. Esse bloco de informação é o quê? É aquilo que você vai utilizar para processar a realidade. Então, quando você se depara com algum problema, um exercício a ser resolvido, você tem que processar a realidade. E lá no seu cérebro, imagina que como se tivesse um monte de engrenagem funcionando, lá no seu cérebro você tem o quê? Blocos que são formados por ideias, ideias que são formadas por informações. Do mínimo ao máximo, do micro ao macro, do simples ao complexo. A nossa arquitetura cognitiva funciona dessa forma. Então, ao estudar, a gente faz o quê? A gente trabalha com aquelas informações que você adquire e com a conexão com a qual elas trabalham. Então, o ponto-chave importante é o quê? É você favorecer esse processo de conexão, de trabalhar com ideias conectadas e não fragmentadas. Por isso, é tão importante o uso dos mapas mentais. Mapas mentais são formas de anotações que respeitam a arquitetura cognitiva. Quando você faz um mapa e começa a colocar no papel aquele monte de palavrinhas, você começa a puxar setas e conecta essas ideias. Então, o que você está fazendo ali? No mapa mental, você está organizando informações na forma de ideias e gerenciando blocos de conhecimento. Por isso que é tão interessante o tipo de anotação que a gente conhece como anotação não linear, porque ela provoca e estimula essa conexão, ok? Então, com a arquitetura cognitiva, você tem como trabalhar com esse pensamento por trás de como você vai fazer anotações. Suas anotações sempre têm que respeitar isso. Informações que formarão ideias, que formarão blocos e que vão te ajudar a processar a realidade. E agora um ponto-chave. Sabendo que existe o que a gente vai chamar de arquitetura cognitiva, sabendo que nós temos blocos grandes formados por ideias menores, reunidas, várias ideias, cada ideia formada por pequenas unidades de informação, isso nos leva a um ponto-chave. Qual é o segredo para aprender qualquer coisa? O que os pré-vestibulares, o que os cursinhos, esses cursos preparatórios, como é que eles trabalham para garantir que o aluno aprenda realmente um conteúdo que seja mais complexo? Trabalhando justamente onde? Trabalhando na unidade, na informação. Como assim? O segredo para a gente aprender qualquer coisa é saber organizar essa informação na forma de blocos, ideias e informação, a unidade. Então, se eu quiser aprender qualquer coisa, eu tenho que fundamentar muito bem o quê? Essa menor unidade de todas, essa informação. Tanto que muitos cursinhos pré-vestibulares hoje em dia fazem o quê? Investem pesado no conteúdo do ensino fundamental. Imagina só, para garantir que o aluno do ensino médio consiga realmente aprender conteúdos do ensino médio, é importante que lá atrás ele tenha muito bem fundamentado os conhecimentos básicos, as informações e ideias básicas lá do ensino fundamental. Então é muito importante a gente alimentar o quê? As bases de tudo isso. Porque pensa só, tudo que é grande é feito de coisas pequenas. Tudo que é complexo é feito de coisas simples. E muitas vezes a gente não consegue entender aquilo que parece complexo e difícil, por quê? Porque a gente não entendeu nem o que é simples. Imagina no caso de alguém que está aprendendo a cozinhar, por exemplo. Alguém que vai aprender a fazer um prato como uma feijoada, que é um prato super elaborado. Essa pessoa, para chegar ao ponto de fazer uma feijoada, ela tem que fazer o que primeiro? Ela tem que aprender primeiro a cortar uma cebola, a grelhar uma cebola, a fazer o feijão. Isso tudo é fácil. Depois que você aprende cada passo, cada unidade, cada informaçãozinha fácil, você consegue juntar esse fácil e torná-lo complexo. Então, essa dinâmica da arquitetura cognitiva, de que grandes coisas são feitas de pequenas unidades, é importante que você entenda, até para trabalhar com as suas estratégias de estudo. E, nesse ponto, existe uma estratégia fundamental que você conheça, o método Roots. O que é o método Roots? O método Roots, ele se remete, pelo termo ao inglês, Roots quer dizer raiz. Então, imagina que o seu conhecimento é como se fosse uma árvore. Imagine, mentalize que existe uma árvore do conhecimento aí no seu cérebro.
Cada coisa que você sabe representa um galho, cada grupo de informações, tudo que você sabe sobre política, sobre ética, sobre biologia, sobre direito, sobre tecnologia, sobre o manuseio de celulares, tudo isso, imagina, são galhos na sua árvore do conhecimento. Esses galhos todos, eles se reúnem num tronco principal. Esse tronco principal, geralmente, é a nossa língua, né? A linguagem, no nosso caso aqui no Brasil, o português. Nossa primeira barreira para desenvolver esses galhos de aprendizagem é a barreira da linguagem. E lá no fundo, o que é que faz com que esse tronco se sustente? São nossas raízes. Então, o que seria essa concepção do método Roots de aprendizagem? O método Roots, ele se refere ao fato de você cultivar suas raízes, de realmente aprender a base de qualquer conhecimento para que você possa avançar nesse conhecimento. Ou seja, como eu comentei mais cedo, para que você aprenda um conteúdo complexo, você tem que desmontar e desmembrar esse conhecimento e buscar lá atrás o que seria a parte mais fácil dele. Por exemplo, se você quer aprender matemática avançada, é importante que você conheça todos os fundamentos da matemática básica, as 4 operações e tudo que fundamenta aquilo. Então, tudo na sua vida que exige um grau de complexidade maior, parte de alguma coisa que tem um grau de complexidade menor. O método Roots é uma forma de pensar isso, é de você pegar o seu conteúdo, o seu material, os seus livros e tentar pensar qual é a base disso aqui que eu estou aprendendo. Muitas vezes tem gente que tenta entender o que é complicado sem dominar o que é fácil e por isso tem bloqueios e dificuldade de aprendizagem. Então, sempre que você sentir que travou numa matéria, que você não consegue mais seguir adiante no estudo de algum tipo de conteúdo mais complicado, faça esse exercício. Tente refletir sobre qual é a menor parte desse conteúdo, qual é a essência básica disso aqui que eu estou estudando. Dessa forma você vai perceber como às vezes você vai encontrar o quê? Aquela informação que faltava para completar a pecinha do quebra-cabeça. Aquela informação que faltava para completar aquela ideia. Agora, com essa ideia completa, você consegue fazer aquele bloco de informação maior. Tudo bem? Então, isso é o método Roots. Utilize isso como uma espécie de estratégia mental para localizar problemas nas raízes do seu conhecimento. E por fim, mais um ponto, os blocos de informação. O bloco de informação é a maior parcela do conhecimento que você tem. Relembrando, você tem blocos grandes, feitos de ideias, feitas de informações. E existem blocos que conseguem interferir nos outros. Por isso que é importante, quando você estuda, utilizar mapas mentais. A utilização de anotações não lineares, como um mapa mental, favorece e ajuda no entrelace desses blocos, na comunicação entre eles, para que você perceba a dinâmica de um bloco em relação ao outro. Aí você consegue perceber que filosofia ajuda você a entender sociologia, que sociologia explica história, que a história se mistura com biologia, que biologia tem a ver com química, que química aparece em física, que física está relacionada à matemática e que tudo faz parte de um contexto. Então, ao fazer o estudo, sempre com essa ideia dos blocos e do método Roots por trás de tudo isso, você vai perceber que existem conhecimentos, informações que você vai adquirindo que muitas vezes são fundamentais para que você adquira outras. É o que a gente vai chamar de blocos interferentes. Por exemplo, no meu caso, eu sou biólogo. O que significa isso? Que aqui na minha cabeça, tudo que eu olho, tudo que eu vejo, tem esse olhar de biólogo, tem esse olhar de biologia. Tudo que eu vejo, eu tento ver com algum olhar, sempre pensando em ecologia, pensando em fisiologia, pensando em alguma coisa que a biologia, por trás do meu conhecimento, afeta a realidade. Então, a biologia, no caso, eu uso como exemplo porque, digamos, é o maior bloco de informação que eu tenho, provavelmente, já que é a minha especialidade. Então, quando você aprende alguma coisa, essa alguma coisa que você está aprendendo provavelmente vai interferir no aprendizado de outras e vai gerar toda essa interferência entre blocos, ok? Então, é muito importante você aprender a cultivar justamente esses blocos de informação utilizando o método Roots. E um último ponto. Existe também, para você talvez entender melhor essa noção de blocos que eu estou tentando explicar, para isso vamos tentar usar uma analogia. Por exemplo, quando uma pessoa tem um filho, todo mundo fala que tendo o primeiro filho, a vida muda completamente, a realidade muda, descobre-se o que é o amor incondicional ou qualquer coisa parecida. Eu não sei dizer porque eu não tenho filhos, mas
Isso é uma coisa que você já deve ter ouvido falar. Quando alguma coisa muito impactante acontece com você, a gente pode falar que a gente passa por um choque de realidade. O que é um choque de realidade? É justamente quando uma nova informação, um novo aprendizado, mexe com toda essa nossa arquitetura. Uma pessoa, quando tem um filho, por exemplo, ela tem toda a sua arquitetura cognitiva alterada por esse acontecimento, né? Isso gera um choque, um bloco interferente. Uma pessoa que passa por uma tragédia pessoal, por exemplo, alguém que vivencia uma situação extrema, alguém que, né, passa por um acidente de trânsito, alguma coisa muito séria que causa um impacto nessa pessoa. Isso gera um choque de realidade. E aí imagina, né, que isso gera toda uma bagunça aqui dentro da gente. É por isso que muita gente precisa, às vezes, de um tempo, né, para colocar a cabeça no lugar. O que a gente entende disso? Quando alguém precisa de um tempo para colocar a cabeça no lugar, como dizem, é justamente um tempo para quê? Para que esses blocos de informação comecem a se realocar dentro disso que a gente chama de arquitetura cognitiva. Então, muitas vezes, é importante que você entenda isso. Por quê? Muitas vezes, quando você estuda uma matéria, talvez ela só comece a fazer sentido depois de algum tempo. Depois que você passou por ela algumas vezes. Depois que teve tempo para ela se localizar lá onde ela deve se localizar. É como se ela estivesse levando um tempo para fazer parte ali, para se encaixar naquele quebra-cabeça que é o nosso cérebro. Então, muitas vezes, ao estudar um assunto, dê esse tempo, né? Permita-se ter esse tempo para que ele possa fazer sentido. Muita gente fica chateada quando vai estudar qualquer coisa complexa por não entender de imediato, mas isso é natural. É importante, às vezes, a pessoa dar esse tempo para que a informação possa se encaixar em algum bloco de informação dentro desse contexto do que a gente vai chamar de arquitetura cognitiva. Tudo bem? Então, paciência.